tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho, e hoje nós não teremos as nossas avaliações, nós encerramos ontem as nossas avaliações. Hoje a nossa aula será lúdica. A tia irá apresentar para vocês 3 atividades para vocês estarem fazendo e brincando aí na sua casa com seu primo, com a sua irmã, com seu irmão, com a sua prima ou até mesmo com os seus pais, ok? São brincadeiras que vocês vão estar aprendendo e se divertindo, tá bom? Então, hoje será a nossa aula com brincadeiras. Então, vamos lá descobrir que brincadeiras são essas. Vamos com a tia. O nosso primeiro jogo é o jogo da memória. E para confeccionar esse jogo, nós vamos precisar de uma folha de papel ofício, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, durex transparente daquele largo. Então, o primeiro jogo que nós vamos começar a fazer é o jogo da memória. É um jogo que trabalha a concentração e nesse jogo da memória nós também podemos trabalhar sílabas, palavras, leitura. Então, vamos começar para vocês verem como é divertido. Nós vamos começar utilizando uma folha de papel ofício. Vamos primeiro unir as pontas e dobrá-lo ao meio, ó. As pontinhas juntinhas. Dobrei, vi que está tudo certo, não está nenhum lado sobrando. Vou apoiar na superfície e vou marcar. Estão vendo aqui, ó, a lateral está marcada. Então, agora eu vou dobrar de novo a folha assim, inteira em pé. Vou dobrar de novo ao meio, vou juntar as pontas. Juntei essa pontinha, juntei aqui a pontinha, deixa aí igualzinho, ó, não pode sobrar. Segura firme e aqui você marca, ou você apoia na mesa para ficar mais fácil. Tá vendo? Nós estamos dobrando e a folha vai diminuindo de tamanho. De novo assim, a folhinha em pé, eu vou dobrá-la ao meio, juntando as pontinhas, sempre para a marcação ficar certinha. Juntei as pontinhas, apertei para poder ficar a marquinha. Ainda está grande, então eu vou dobrar mais uma vez. Então, agora que nós dobramos várias vezes, apertando bem, nós vamos abrir a folha e nós vamos encontrar na folha marcações, tá? Olha aqui, ó. A tia já abriu aqui e aqui eu já tenho, tá vendo? Essas linhas. Nessas linhas é que eu vou cortar, tá? Então, vou pegar a tesoura e vou cortar aqui nessas linhas. Estão vendo? E aí vocês vão cortando tudinho para encontrar as pecinhas. Aqui está o jogo da memória da tia, primeiro ano. No meu jogo da memória, eu usei palavras com letra de forma e letra cursiva. Isso aqui vai identificar vai ajudar vocês a identificarem letra de forma e letra cursiva, além de trabalhar a leitura. Tá bom? Também, nesse jogo da memória, eu também utilizei a palavra junto com a figura. Vocês vão, né? Jogo da memória, ó, a gente brinca assim, virado, né, as peças. Foi o que a tia falou. Vocês vão pintar aqui atrás para você não conseguir enxergar o que está desenhado ou o que está escrito. Então, vocês vão pintar com mais cor escura ou vão colar outra folhinha por cima e também pintar, tá? Então, aqui, tá virada as peças. Quando eu for jogar, eu vou ver que isso aqui é uma uva. Então, se eu virei aqui essa peça e li a palavrinha uva, eu encontrei o par. Eu vou ficar com esse par para mim, ok? Então, ó, aqui eu tenho também o desenho e a palavrinha. Aqui eu tenho só sílabas, letra de forma e letra cursiva para fazer essa identificação. Quem tiver com dificuldade de letra cursiva, uma forma legal de se brincar e aprender para diferenciar. Aqui também, ó, leitura com a figura. Então, a tia colocou sílabas, figuras com leitura e palavras. Tá vendo?
Então, vocês vão escolher como vai ser o jogo da memória de vocês, tá? Mas tem que trabalhar assim, com sílabas, letras, figuras e leitura. Aí vocês vão escolher. Quem tiver com uma dica para vocês, quem tiver com dificuldade no alfabeto, pode fazer o jogo da memória do alfabeto, tá? Lembrando sempre quando vocês forem fazer as pecinhas de vocês, igual aqui, ó. Vou pegar aqui 2 pecinhas que estão em branco. Então, eu vou começar a construir meu jogo da memória. Eu vou fazer do alfabeto, que eu estou com dificuldade no alfabeto. Então, vamos lá. O alfabeto começa com a letrinha A, não é? Com a letrinha A. Então, coloquei aqui, letrinha A. Então, na minha outra pecinha, eu vou colocar logo também a letrinha A. Por quê? No jogo da memória, eu tenho que ter 2 peças iguais. Quando eu for jogar o jogo da memória, que todas as cartas estiverem viradas e embaralhadas, eu tenho que encontrar 2 peças iguais. Se eu virar a peça e ela não for igual, eu tenho que deixar as peças no mesmo lugar de onde eu virei, tá? Eu não posso mudar a posição das cartas na mesa. Então, se eu virei a letrinha A aqui e a letrinha Mi aqui, eu tenho que virar novamente de volta para a mesa e não posso tirar do lugar. Eu só vou tirar e pegar essas cartas para mim se elas forem iguais, ó, 2 letrinhas A. Então, elas são minhas. Então, vence no final do jogo quem tiver com a maior quantidade de cartas, ok? Então, esse foi o nosso primeiro jogo, o jogo da memória. Para confeccionar o nosso segundo jogo, o jogo de dominó, nós vamos precisar de uma folha de papel ofício, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Primeiro ano, agora nós vamos ao nosso próximo jogo, que também é muito legal. É o dominó. Quem já brincou de dominó? Então, para fazer o nosso dominó, nós vamos utilizar folhas de papel ofício, mas nós também podemos fazer com papelão, isopor, outros tipos de materiais recicláveis. Hoje nós vamos fazer com papel de ofício, porque é o material mais fácil de você encontrar aí disponível na sua casa. Quem não tiver a folha de papel ofício, pode arrancar a folhinha lá do caderno de desenho, que é uma folha de papel ofício. Não tem problema, tá bom? Então, igual o jogo da memória, nós vamos dobrar a folha de papel ofício para fazer o dominó. Sendo que, no jogo da memória, nós começamos dobrando ele ao meio, né? Para baixo. Então, aqui nós também vamos dobrar ao meio, só que nós vamos dobrar assim, ó, de lado, tá? Então, nós vamos unir aqui, ó, as pontinhas, igual nós fizemos no jogo da memória, sempre unindo as pontas para poder a folha ficar certinha. Então, ó, uni, apoiei na superfície e vou marcar. Sempre lembrando de marcar bem para quando for cortar, encontrar a linha. Ó, tá vendo? Já dobrou, né? Ficou os lados iguais. Vou dobrar de novo a folhinha em pé de novo. Juntei aqui os ladinhos, vou apoiar aqui na minha superfície para ficar certinho. Tá vendo? Então, agora, o que a tia vai fazer? Essa largura já está boa, então agora a tia vai usar a régua, tá? Então, primeiro ano, a tia dobrou a folha, ó, 1, 2 vezes, tá bom? Então, a tia dobrou a folha 2 vezes. Agora, com a ajuda aí do seu responsável, você vai precisar da régua para marcar o tamanho do seu dominó. Então, a tia, ó, vai utilizar a régua e vai colocar aqui, ó, tá vendo? Na ponta da folha, a marcação aqui do 0, tá vendo? A linhazinha, então você vai marcar. E o nosso dominó vai ter 2 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, no tracinho do 2. Então, vou pegar o meu lápis e vou marcar aqui certinho no tracinho do número 2. Tá vendo? Fiz a marcação. Então, agora eu vou botar a régua aqui, o 0, na minha marcação
E vou marcar de novo. Vou marcar aqui no 2. E eu vou fazer essa marcação até chegar aqui o final da minha folha, ok? Agora que as peças do meu dominó já estão marcadas, eu vou cortá-las. Ficaram as minhas peças de dominó depois que eu marquei e cortei. Então, aqui tem 28 peças, sobraram peças, tá? Então, vocês vão dobrar, vão cortar e vão encontrar mais do que 28 peças. Mas nós, geralmente, só precisamos de 28 peças, porque um dominó com mais peças ficam, né, sobrando mais peças. Então, para vocês, eu acho que 28 está de bom tamanho, tá? Então, o meu dominó ficou assim, desse tamanho. Se vocês quiserem deixar ele um pouquinho mais largo, é só aumentar aqui na régua o tamanho, os centímetros. Lembrando que a tia usou 2 centímetros, tá? Eu encostei a número 0 lá na pontinha da folha e marquei 2 centímetros. Vocês podem colocar 3, 4, 3,5. Então, vocês veem o tamanho da peça de vocês. A tia escolheu 2 centímetros. Então, agora eu vou preparar o meu dominó. O nosso dominó, nós vamos trabalhar com quantidades e números. Então, a tia vai preparar aqui para mostrar para vocês. Aqui já estão as primeiras peças do nosso dominó. Lembrando que nós vamos trabalhar com números e quantidades. Então, aqui estão as primeiras peças, ó. 0, 0, 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Então, essas são as peças que nós chamamos no dominó de gabão, que tem a mesma quantidade nos dois lados da peça. Ó, a peça, ela é dividida em duas partes. Tá vendo essa linha ao meio? Essa linha divide a peça em duas partes. Então, aqui eu tenho 1 e desse outro lado eu também tenho 1. Então, essas são as 6 primeiras peças do dominó. E os dois lados são iguais, com a mesma quantidade. Então, número 4, 4 quantidades. 6 quantidades, 6 quantidades. Então, aqui a tia trabalhou com números, né? E figuras para representar quantidades. Então, agora aqui a tia preparou a outra fileira de peças. A primeira fileira nós tínhamos a mesma quantidade. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Agora, na segunda fileira, nós temos 0 em todas as peças em uma parte. E na outra parte, nós fomos aumentando a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. E assim nós vamos fazendo. Agora, a próxima fileira vai ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e vamos continuar. Então, aqui, primeiro ano, já estão todas as peças do nosso dominó que a tia montou. Então, ó, vamos lá. São 28 peças. Nós começamos com as peças iguais, com as quantidades iguais. Nós temos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Depois, nós vamos diferenciando essas peças. Nós temos 01, 02, 03, 04, 05, 06. Depois nós temos 1, 2. Por que não precisa do 1, 1? Porque o 1, 1 eu já tenho aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Depois eu tenho 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 4, 3, 5. Depois eu tenho 4, 5, 4, 6, 3, 6 e 5, 6. Porque no final nós não vamos seguindo a sequência, porque eu já tenho a quantidade aqui, tá? Então, nós pulamos. Então, ó, 3, 4, 3, 5, e depois eu vou pro 4, 4, 5. 4, 6. Por que eu não botei 4, 4? Porque 4, 4 eu já tenho aqui. 4, 4. Então, eu vou para o 4, 5, 4, 6, tá? Então, são 28 peças. Para o jogo de dominó dar certo, vocês têm que fazer assim, respeitando os números de cada lado do dominó. No nosso dominó aqui, a tia colocou
números e quantidades, para trabalhar a fixação do número e a quantidade, tá bom? Então, façam aí agora o dominó de vocês. Lembrando que, para esconder, né, porque o jogo de dominó é importante a pessoa que está jogando com você não descobrir qual é a peça que você tem na mão. Então, para esconder aqui atrás, ou você vai colar outra folha, igual no jogo da memória, ou você vai pintar com uma cor bem escura, tá? Para poder tampar bem. E a fita durex larga, para quem tiver, vai encapar pro papel poder ficar mais firme, mais resistente, você conseguir guardar e brincar outras vezes com o seu jogo de dominó e da memória.